É pelo caminho, o caminho é Jesus, e é pela verdade, a verdade é Jesus, e a verdade é a palavra. A verdade é o rema de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nessa palavra tem uma história que eu comecei a te contar no começo da pregação. Que o Filho de Deus humilhou-se, tornou-se figura humana. Foi obediente até a morte de cruz. Teve dores na alma, que Deus não tem alma, mas teve que ter, para sofrer no lugar do homem. Ter medo, ter dores, ter fome, ter tristeza, chorar com os que choram, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Essa história precisa ser contada, não é só na Semana Santa, essa história precisa ser contada. O sacrifício da cruz, a morte de Jesus, a transgressão do homem, o cancelamento do pecado do homem pela aceitação do sacrifício da cruz, e o julgamento eterno para quem rejeitar o sacrifício da cruz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece, 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 permanece. E eu sei que tem gente me ouvindo nas redes sociais. Eu vou colocar essa pregação no meu canal do YouTube, a pastora vai me mandar o link. Eu não sei o que Deus está fazendo comigo, mas Ele tem me incomodado muito para pregar sobre esse assunto. E quem sou eu para inventar a palavra de performance, de autoajuda, de mentira? Vai dar tudo certo no final? Vai dar tudo certo? Vai não, querido. Vai não. Dura coisa é ouvir: não vos conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando a Bíblia fala do encontro da igreja com Jesus, eu falei da parábola das bodas, fala que a noiva a si mesmo se ataviou, ela se enfeita, vestes de noiva, ela veste. Na cruz está tudo oferecido para que ela se enfeite. Se fosse literalmente uma noiva, eu diria para você: a grinalda está na cruz, o véu está na cruz, a maquiagem está na cruz, o chá de panela está na cruz, tudo está na cruz para a noiva, tudo. O banquete, o buffet, a decoração, as flores, está tudo na cruz. E ela pegaria de lá tudo e se enfeitaria. Tudo está lá, de graça, e é de graça. De graça para mim e para você. Porque para o Pai custou um alto preço de moer o Filho. E para o Filho custou um alto preço de se entregar como homem naquela cruz. Mas para mim está tudo de graça. É de graça. É favor imerecido. Não merecemos nada, nenhum de nós, nenhum de nós. Agora, quando está escrito: a noiva a si mesmo se ataviou, e eu digo que tem tudo na cruz, lá tem salvação, tem cura, tem libertação, tem transformação de caráter, tem mudança de comportamento. Crente Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Você está ferrado, meu irmão. Você tem que de glória em glória se transformar à semelhança do varão perfeito, cada dia mais parecido com Jesus. A rebeldia é como pecado de feitiçaria, crente rebelde. A obstinação é como pecado de idolatria, crente idólatra. O que é obstinação? Teimosia, crente teimoso, teimoso. Ele sabe tudo, ele quer tudo, ele vê tudo, ele é melhor que todo mundo, ele é quase o eu sou. Não se submete a conselhos, não ouve ninguém, arrebita o nariz. Aonde você acha que isso vai terminar? Não vos conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Insubmisso às autoridades, autoridade dos pais, autoridade dos líderes. Olha, só para te lembrar, a insubmissão gera um preço altíssimo. Por que Deus fala para Samuel: não ore por Saul, porque eu já desisti dele? Porque é insubmisso.
Não adianta você orar por uma pessoa rebelde. E quando você vê que Deus desiste de Saul, isso ainda é pouco. Porque no caso de Miriam e de Arão, ele deu lepra. Deu lepra. Porque arrebitaram o nariz e disseram, não é só com Moisés que o Senhor fala conosco também, Deus fala conosco também. Ou seja, não reconheço a autoridade de Moisés, mas toda autoridade é constituída por Deus. Todas as vezes que abrimos a boca para falar mal de um governante, nós estamos pecando, queridos. Deus disse que você tem que orar pelos governantes, e não tem que falar mal de um governante. Tem que pedir a graça e a misericórdia de Deus para mudar, se o caráter não é bom, para transformar, mas não pode falar mal. A Bíblia fala que da mesma boca não pode sair água limpa e água suja, da mesma fonte. Não pode sair água doce e água amarga. Fuxico Gospel, hoje eu recebi uma notícia de alguém que está sendo ameaçado de colocar a vida dele no Fuxico Gospel. Quem que está ameaçando? Sei lá. Como? Você não devia nem acessar o tal do Fuxico Gospel. Porque fuxico já é pecado. Como pecado gospel? Você tem que falar mal do irmão, não. Ele está todo errado, tá, fala com ele, a Bíblia diz, não é dele. Queridos, a nossa transformação tem que ser de dentro para fora, não é só saia comprida. Não é a falta da maquiagem. Você pode ter um cabelo na canela e uma língua na barriga de falar mal dos outros. Tem que ter o fruto. De que espírito sois? Qual é o espírito que habita em você? Se é o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ser tentado? Vai. Mas aquele que é nascido de Deus não vive pecando, está escrito. Não vive. Ele resiste. Carne e sangue não é do reino dos céus. Às vezes eu tenho vontade de dar um couro, mas na mesma hora eu recolho a minha vontade, falo, Pai, que seja feita a tua e não a minha vontade. E vou orar pela pessoa. Abre os olhos dele para que ele veja quanto ele está errado. Volta e meia tem uns atiradores, franco-atiradores no meu canal do YouTube. E tem ovelhas do mundo inteiro. Manda mensagem para mim, pastora, fulano está falando mal da senhora. Fulano está falando que a senhora é isso, que a senhora é aquilo. A senhora não vai fazer nada, eu não. Como Sambalate e Tobias, deixa falar, eu tenho uma grande obra a fazer. Não vou me contaminar com isca do diabo. Não vou ter ódio, não vou ter raiva, vou orar por essa pessoa. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja um dia. Porque eu tenho que ter em mim as marcas do Senhor Jesus. Lembro de Paulo dizendo, de hoje em dia ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Se olhar em mim, não vê luz. O que eu estou fazendo da minha vida? Não fico em casa, não fico com a minha família é linda, a pastora conheceu. Agora mesmo, lá em Resende, minha neta está lá com os meus bisnetos, veio dos Estados Unidos. E eu fiquei pouquíssimo com eles, viajando e pregando, viajando e pregando, viajando e pregando, viajando e pregando. Como crerão se não há quem pregue? Se eu não cresce no que eu prego, queridos, eu era louca. Completamente louca. Gastando os meus dias nesta idade, junto com meu marido, que tem 10 anos mais do que eu. Dormindo cada dia numa cama, comendo cada dia uma comida. Amanhã de manhã os pastores vão estar nos embarcando para os Estados Unidos. Vai ser uma semana só. Ai, pastora, que lindo, a senhora vai para os Estados Unidos. Pois é, vou pregar todo dia, em 5 igrejas diferentes. Só isso que eu vou fazer. Não vai passear, não. Na maioria das cidades eu conheço o aeroporto, a igreja e o hotel. Aeroporto, a igreja e o hotel. E dou graças a Deus de ter avião. Porque eu já andei de caminhão, bolé de caminhão para pregar o evangelho. Já andei de Kombi, de van, de trem, de canoa. Só não andei em lombo de burro. Como crerão se não há quem pregue?
como crerão se não há quem pregue? Que não aceite outro evangelho, que seja o evangelho da prosperidade. Deus vai dar prosperidade. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. Não acredite em outro evangelho da autoajuda. Só ajuda do alto. E leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro virá do Senhor, não virá de alta performance. Virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Não acredite no evangelho sem cruz. Não acredite. O cerne do evangelho é a morte de Jesus naquela cruz. E receba esse grande presente de Deus na sua vida. Arrume tudo que estiver fora do lugar, porque Ele vai voltar. Ele vai recolher a sua igreja. E Ele mesmo fala: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Evangelho de Marcos 13. E Ele reunirá os seus escolhidos. Os seus escolhidos, os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Quem são os escolhidos, pastor? Aqueles que têm vestes limpas. Como entrou aqui sem veste nupcial? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não deixe de ser escolhido, querido, não deixe. Não deixe. Você não precisa só ser crente, o diabo também é. Não tinha uma vez que ele encontrou com Jesus que ele não dizia: bem sei quem és, o Filho de Deus. Ele é crente, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que o Senhor tem feito arder no meu coração, que essa palavra de exortação à santificação, que essa palavra de compreensão da grandeza do seu amor, que essa palavra que mostra o tamanho do teu amor em fazer o teu filho ser moído pelas nossas transgressões, que essa palavra que ensina que o mundo inteiro está condenado à morte e que só aquele que recebe Jesus fica livre dessa morte, que essa palavra que não aceita um ecumenismo mentiroso, porque só há salvação em Cristo Jesus, só um nome pelo qual importa que sejamos salvos, só um caminho que leva ao Pai. Que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em todas as pessoas que a ouvirem, que os corações estejam abertos e sensíveis para ouvir isso e crer. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, papai, será condenado. E o Senhor não quer a condenação dos homens. O Senhor escreve na tua palavra: não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos e convertei-vos, A tua palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos. Que haja, Senhor, arrependimento, conversão, mudança de vida, transformação, para que o penoso trabalho do teu filho naquela cruz tenha resultado, Senhor, de muitos serem salvos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Eu não sei se nessa noite tem alguém nesse lugar que nunca entregou a vida para Jesus, em casa também, que nunca confessou com os lábios, crendo com o coração que Ele é o Senhor, e que quer entregar a vida hoje, que compreendeu uma condenação que já tem e não sabia que tinha, compreendeu que é um condenado andando pela terra, andando pelo Rio de Janeiro, indo para a praia, indo para o mercado, condenado, que compreendeu que a execução vai acontecer, ou é Jesus ou é Ele, e que quer receber esse amor, que quer receber esse perdão, que quer receber o sacrifício da cruz, para ser salvo dessa condenação. Se tem alguém, eu quero te conhecer. Levante sua mão que eu quero te conhecer, eu quero orar com você, ligar você ao reino da luz e desligar você do império das trevas, porque a chave do reino dos céus foi entregue para a igreja, Enquanto Mary vai cantar essa canção, Rei do Universo,
Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo teu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu plano, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada, papai, pela dor que o Senhor passou e o teu filho também, para nos dar salvação. Muito obrigada, papai, muito obrigada. Muito obrigada por nos ofertar o Rei do Universo, o Rei do Universo, colocando-o como homem humilhado naquela cruz, e humilhou até a morte de cruz, para que nós pudéssemos um dia viver com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigada, papai, pelo teu grande plano de salvação. Ainda que nada mais o Senhor nos desse nesta terra, ainda que nada mais o Senhor nos oferecesse, só por isso nós já teríamos motivo para dizer obrigada, papai, obrigada, papai, obrigada, papai. E como Abacuque dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja ruim,
Eu me alegro no Deus da minha salvação, porque esse Deus que me salvou, Ele tem uma eternidade para mim. Ele tem um plano que não é para 10 anos, nem para 100 anos, é para milênios. E por toda a eternidade, Senhor, por toda a eternidade, o meu rosto verá a Tua face. Os meus olhos te verão, papai. Ouvirão a Tua voz, ouvirão a voz do Rei do Universo, dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E junto reinaremos, e ouviremos do Senhor. Está escrito na Tua palavra, em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Eternamente, Pai, viveremos como Teus filhos eternamente. A morte não vai nos segurar. Nós ressuscitaremos para viver com o Senhor por toda a eternidade. Te agradecemos por isso, papai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e fala: você tem uma eternidade preparada no céu. Diga: você não é uma pessoa que veio para viver 20, 30 anos. Diga para ela: você vai viver milhões de anos.